tudo bem? Como vocês já sabem, né, porque vocês estão assistindo esse vídeo, vocês sabem, vocês controlam as coisas que vocês assistem na internet, espero eu. Esse vídeo aqui é pra falar sobre livros polêmicos, livros que foram censurados de alguma forma. Então, se você curte esse tema, se você quer saber sobre alguns livros com essa temática mais indo lá pro lado sexual, pra um tema assim, um pouco mais pesado talvez, vamos lá que eu tenho uma lista pra vocês. Até rimou, viu? Vamos começar com um clássico que não dá pra falar sobre esse tema sem falar de quem? Lolita. Lolita é uma obra do Vladimir Nabokov e ela foi uma das obras consideradas assim uma das maiores do século XX. Até hoje a polêmica em torno desse livro é muito grande. Até hoje não, né? Vai crescendo conforme a gente vai evoluindo, porque a gente começa a entender um pouco mais das coisas que são tratadas naquele livro. Então ele realmente é um livro bem polêmico e que teve um pouco de dificuldade para ser aceito e ainda tem, né? Vamos dizer a verdade. Ah, Thaís, mas por que é polêmico? Por que é polêmico? Eu vou dizer pra vocês. Temos aqui um belo senhor já, um professor, só que ele gosta de meninas mais novas. Então, esse maravilhoso homem de meia idade está obcecado por quem? Pela Dolores, uma menina de 12 anos, a quem ele chama secretamente de Lolita. Esse professor tem um envolvimento com a mãe da Lolita e depois de uma série de coisas que aconteceu no livro, uma confusão danada, ele e a Lolita começam a se relacionar sexualmente. E aí eu sei que vocês já identificaram um grandíssimo problema nessa história, né? Que é o quê? A pedofilia. Mas além disso, como se isso já não fosse suficiente, a gente ainda tem estupro, relacionamento abusivo e chantagem com favores sexuais e por aí vai indo. É claro que esse livro teve uma dificuldade para ser lançado, porque ele não é tão novo também, ele é de 1955. O autor desistiu lá de tentar lançar e foi lançar na França, que foi onde ele conseguiu. Mas depois de um tempo começaram a vir aquelas críticas falando que era um livro sobre pornografia, que era um livro pesado, que era uma coisa imunda, e aí os livros tiveram que ser retirados das bancas não, né? Das lojas, das livrarias. O nosso próximo livro, eu recomendo assim, que se você tem um estômago mais fraco, se você não gosta muito dessas histórias, pula pro próximo livro, porque esse eu acho que é o mais pesado dos que eu separei. Esse livro, meus queridos, se chama Os 120 Dias de Sodoma e ele é de um autor chamado Marquês de Sade, ou Marquês de Sade, não sei. E é justamente por conta desse Sade que veio o nome sádico, então vocês já podem imaginar o que esse cara não escrevia, né? A polêmica dessa história se dá por quê? Temos 4 homens que decidiram ficar por 4 meses, ou seja, mais ou menos 120 dias, que é o que dá o nome ao livro, e eles decidiram ir para um castelo isolado, inacessível, com 46 vítimas. Nessas vítimas a gente tinha adolescentes de ambos os gêneros, meninos e meninas, então vocês imaginam um pouco de tudo que rolou nisso daí. O assunto é bem pesado, eu não vou me aprofundar muito. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, procura o resumo lá na internet que tem bastante detalhe, bastante até demais. E sejam felizes ou não. E quando ele foi publicado, em 1929, ele foi publicado numa edição restrita, bem limitada, a bibliófilos e subscritores, que era para já evitar um pouco da censura. Nosso próximo livrinho é basicamente aquele que deu origem a isso tudo. É um dos primeiros livros, se não for o primeiro, não tenho certeza, que fala sobre esse gênero, sobre esse estilo assim mais abertamente. Então vocês imaginam a quantidade de censura, a quantidade da carga que não estava sobre aquele livro. E eu tô falando do livro Fanny Hill, do John Cleland, e ele decidiu escrever sobre uma órfã, que é a Fanny, e ela tinha 15 anos, se viu órfã e falou: o que eu vou fazer na minha vida? Então ela foi pra Londres pra tentar mudar de vida, né, minha gente? Quem não quer mudar de vida? Chegando lá, a Fanny se apaixona e ela resolve fugir com esse carinha, e aí eles fogem, e tudo lindo, tudo maravilhoso, até que algumas coisas acontecem e ela tem que voltar, ela tem que se separar lá do carinha que ela ficou apaixonada e ela vira uma cortesã de muitos clientes. A polêmica foi grande não só pela data que foi escrito e publicado o livro, mas também porque a personagem da Fanny não se mostrava arrependida de nada, ela não queria nem saber, e além de tudo ela ainda dava detalhes explícitos sobre tudo aquilo que acontecia. Então vocês imaginam a confusão. Depois que esse livro foi lançado, o autor, os editores, a cambada toda, foi todo mundo preso, todo mundo acusado de obscenidade, e depois o autor ainda teve que abjurar o livro.
Então, né, deu um pouquinho de confusão, talvez. Mas como vocês sabem, o povo sempre dá um jeitinho, foram circulando versões piratas por aí, todo mundo conseguia ler de uma forma ou de outra. Mas pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos esse livro ficou banido até 1966, olha quanto tempo. Esse livro foi escrito, minha gente, em 1748, olha como é que esse troço é velho. Vocês imaginam como que não era a cabeça fechada daquelas pessoas naquela época. Se hoje em dia a gente já vê cada coisa, imagina lá em 1748. Se você tá cansado de ouvir sobre essas velharias, sobre esses livros mais antigos, agora a gente tem um título mais novo que provavelmente vocês conhecem, ou já ouviram falar. Sim, estou falando de que Azul é a Cor Mais Quente, de 2010. Esse foi um livro lançado em formato de romance gráfico, em formato de quadrinhos, e a grande polêmica se dá porque fala sobre uma menina de 15 anos e ela tá descobrindo quem ela é, ela tá descobrindo o que ela quer da vida, o que ela gosta na vida, ela tá se descobrindo tudo ao redor dela, descobrindo a sexualidade dela, então ela acaba se relacionando com uma outra mulher, a de cabelos azuis, mais velha que ela, e ela fica muito perdida porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe se ela tá certa, ela não sabe se ela tá errada, ela não sabe se existe o certo ou o errado. Então é uma grande história de aceitação, não só consigo mesmo, mas com a família, com a sociedade, com todo mundo. E como eu disse pra vocês, esse é um livro mais novo, então a censura já não tinha tanto poder como tinha antigamente, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, a gente já não sofre tudo aquilo que o pessoal sofria lá em 1700, mas mesmo assim, algumas coisas ainda demoram um pouco pra serem aceitas. Esse livro foi um pouco discriminado sim, e quando saiu o filme, então, as coisas ficaram um pouco mais pesadas ainda, porque muita gente odiou, muitas gravadoras, muitas produtoras se recusaram a produzir e reproduzir o vídeo aqui no Brasil. O vídeo não, né? O filme. Então isso é pra gente ver que mesmo sendo uma coisa atual, né? Uma coisa de poucos anos atrás, a gente ainda tem um pouco desse preconceito, dessa censura. Pra ficar mais atual ainda, a gente tem o quê? Eu sei que vocês assistiram esse vídeo até o final só esperando por isso, eu não vou decepcioná-los. Não ia deixar de colocar 50 Tons de Cinza na nossa lista. É um livro de 2011, mas que aconteceu uma coisa inesperada, uma coisa engraçada, porque a gente sempre viu esse gênero, esses livros que falam sobre partes mais eróticas, essas coisas assim, a gente sempre viu todo mundo lendo escondido, todo mundo com vergonha, mas quando lançou 50 Tons de Cinza, a gente via aquelas pessoas mais inusitadas, a gente via as mães no metrô, a gente via as mulheres mais velhas, até homens, lendo na rua, nos shoppings, e a gente via todo mundo lendo sem nenhuma vergonha, que isso era uma coisa totalmente nova porque as pessoas tinham vergonha. Esse livro, como vocês já sabem, ele dá início a uma trilogia, são mais de 2 livros, né? Trilogia, 3 livros, e a polêmica dele se passa com a personagem principal, a Anastácia, e ela tem 21 anos e é virgem, e ela conhece um cara chamado Christian Grey. A Anastácia foi lá na inocência entrevistar o cara mó poderoso, tem vários dinheiros, várias paradas assim, chegou lá pra entrevistar o cara, tentou um clima, não sei o quê, e eles, depois de umas coisinhas acontecerem, eles foram se relacionando sexualmente. No meio de todas essas descobertas na vida da Anastácia, ela vive assim num mundo totalmente diferente, porque além do cara ter muito dinheiro, ele é o quê? Sadomasoquista. E aí, isso tudo é bem descrito no livro, tem várias cenas descrevendo todos os aspectos disso tudo, então realmente foi bem polêmico. Mas não é também porque esse livro é relativamente mais novo que ele escapou daquela questão toda da censura, porque a gente teve um caso bizarro aqui bem pertinho da gente, no caso aqui mesmo no Brasil. Um juiz simplesmente mandou recolher todos os livros numa cidade aqui do Rio, eu não me lembro agora qual era a cidade, mas ele simplesmente mandou recolher os livros porque ele achou um absurdo ter aqueles livros com conteúdo erótico livremente na livraria. Então, pra ele os livros tinham que estar lacrados ou qualquer coisa assim, e ele mandou tirar tudo. E aí isso só aumentou a procura pelos livros, então o cara acabou tendo um efeito contrário pelo que ele queria, todo mundo começou a comprar mais ainda os livros depois desse bafafá todo, e aí todo mundo conseguiu o seu exemplar de 50 Tons de Cinza. Simples assim. Então, gente, essa foi a nossa pequena lista de 5 livros polemizados, censurados, banidos ou qualquer coisa assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem se vocês conhecem algum desses livros, se vocês já leram, se vocês têm curiosidade de conhecer, e se vocês também têm alguma indicação de algum livro que não entrou nessa lista, me fala aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, e por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!